renovado por mais um ano, já saiu aí na maioria dos jornais, né, online que cobrem o Flamengo, saindo principalmente no Globo Esporte. E eles trouxeram, né, a informação que o Davi Luiz, que estava em vias de renovação de contrato, esse contrato vai ser renovado por mais uma temporada. Então, para quem gostou do Davi Luiz em 2022, até o final de 2023, a gente vai contar com o zagueirão rubro-negro. E eu queria saber de você, Alan. Gostou dessa renovação? Estava dentro dos seus planos para a próxima temporada? Assim, Cleitinho, você quer minha opinião de hoje? Você quer minha opinião de abril? Minha opinião de junho? Qual a opinião que você quer que eu faça aqui? A verdade é que se a gente for falar de Davi Luiz, tem que fazer uns recortes mesmo, né? O recorte de quando ele chega em 2021, o início do ano de 2022 e da metade do ano com o Dorival para lá, né? Porque realmente são 3 jogadores completamente diferentes, né? Assim, Cleitinho, o Davi Luiz provou demais a sua importância. Não tem nem o porquê ter questionamentos quanto. Só tem um amigo que é doente, que é o Bernardo, né? Que desde a chegada do Davi Luiz, ele vem falando que o Davi Luiz é só fama, não joga porra nenhuma, não jogou nada na Europa. Aí eu sempre questionei, cara, você deve ter problemas, né? Mas a minha expectativa assim, foi muito grande, muito alta com relação ao Davi Luiz. Muito, muito, muito. Aquilo de o cara voltar para o Brasil, jogar de terno, sobrar, e papapá, e bebê, aquilo acabou sendo conflitado no início, né, da trajetória, até mesmo com a questão do Paulo Souza. Só que a gente tem que ter esse recorte e colocar na mesa que ninguém da equipe estava jogando bola, que o Flamengo não estava se encontrando. A forma como o Paulo Souza tentou implementar um esquema tático não foi aceita pelos jogadores. Isso gerou uma enorme dificuldade e muitos jogadores não estavam rendendo absolutamente nada. E o Davi Luiz está exatamente nesse corte. Dito isso, Cleitinho, a gente viu depois da substituição do Paulo Souza, principalmente, uma franca evolução do Davi Luiz. E tudo que a gente tomou de conhecimento de bastidores, da importância do jogador, do quanto o jogador contribui para o elenco, para poder tentar resgatar alguns profissionais. E aí eu condiciono, sim, o resgate do Léo Pereira às instruções do Davi Luiz. A forma como o Davi Luiz tentou, deve ter orientado, conversou e trabalhou para poder, né, fazer com que o Léo Pereira retornasse a confiança. E isso acabou acontecendo. Então, o Davi Luiz foi muito mais do que apenas um zagueiro de vasta e ampla experiência, né, jogando no futebol brasileiro. O Davi Luiz foi um pai, o Davi Luiz foi técnico para alguns, o Davi Luiz, né, foi um dos caras muito importantes para as conquistas que nós tivemos em 2022. E isso, por si só, Cleitinho, me faz, sim, entender que o Davi Luiz, além de ter lenha para queimar, potencial para poder entregar futebol, né, entregar dentro de campo, né, todo esse trabalho que ele fez ali extra-campo, para mim foi fundamental, né, para a conquista dos títulos. Então não tem como, pelo menos da minha parte, questionar em absolutamente nada a entrega que o Davi Luiz fez ao Flamengo ao longo de 2022, o que me faz sim acreditar que 2023, né, ele também entregará muito próximo do que fez. É aquilo, né, cara? O Davi Luiz, eu acho que é mais um daqueles jogadores do naipe do Everton Ribeiro, Alan. Eu era um crítico ferrenho do Davi Luiz e eu não posso negar. Até porque quando ele chega no Flamengo em 2021, ele chega no Flamengo e tem uma sequência de lesões. A gente tinha ali a previsibilidade, né, de contar com ele o mais rápido possível pela ausência de zagueiros que a gente tinha. O Rodrigo Caio também estava naquela de lesiona, não lesiona, e a gente ficou muito preocupado, né? E até na final da Libertadores, a gente vê que tanto ele quanto o próprio Rodrigo Caio não pareciam estar 100% fisicamente para estar atuando, né? Naquela Libertadores que, infelizmente, a gente acabou perdendo. Vem o Paulo Souza, uma mudança na toda a tática do Flamengo, a forma de jogar, e ainda assim o Davi Luiz passando por alguns momentos ali lesionado, ficando de fora. Não à toa, o Flamengo tem a contratação do Fabrício Bruno e a gente começa a despertar talvez um pouquinho dos olhos para cima do zagueiro, mas que também se lesionou e o Flamengo, infelizmente, ficou muito refém dessas lesões. E aí vem talvez a melhor versão do Davi Luiz, tanto dentro como fora de campo, como você acabou de citar.
Você atribui a melhora do Léo Pereira? Concordo. Atribui a melhora do Rodinei? Concordo. Mas eu acho que a contribuição do Davi Luiz como um cara experiente, uma palavra de apoio, uma palavra para tentar trazer e resgatar um pouquinho mais daquela seriedade do torcedor para com o jogador. Por que eu digo isso? A gente vai lembrar daquela entrevista dele depois da perda do título, né, da Supercopa. Não importa como começa, mas sim como termina. Ou também o desabafo depois do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo infelizmente não conseguiu, que ele falou que faltava o brilho nos olhos dos jogadores, né? Faltava um pouquinho mais de gana, vontade. E tudo isso parece ter sido refletido para dentro de campo em 2022. Assim, pelo menos tudo que a gente viu, não é possível que não tenha. E assim, muita gente atribui os acertos do Dorival nela. Eu atribuo, acho que a melhora e desempenho desses jogadores, principalmente ao Davi Luiz. A gente vê que o Rodinei, ele tem ali um apoio. O Davi Luiz fala, ó, a gente vai ter que fazer desse jeito. O Rodinei começa. Depois, quando o Rodinei vê que tá tudo certo e para, até o futebol do Rodinei dá uma caída. E ele fala, não, eu quero voltar. Sim, o Davi Luiz é um cara fantástico, é uma pessoa que parece ter se adaptado muito bem ao futebol brasileiro, mesmo passando muito tempo na Europa. É um cara que está adaptado demais ao Flamengo, entende o que é o Flamengo, acho que isso é o mais importante. Tem jogador que vem, joga, veste a camisa, passa e sequer entende o que representa o Flamengo. O Davi Luiz, como pessoa, como profissional, é um cara que tem uma característica muito próxima à do Flamengo. O jeito dele é muito próximo de ficar triste com a derrota, ficar revoltado com uma derrota, igual o torcedor fora de campo também fica. Então, assim, eu acho que o Flamengo renova muito mais do que com o jogador, mas também renova com um cara que é um líder fora de campo e que é o famoso capitão sem braçadeira, né, Alan? Acho que um dos principais pontos de cobrança que a gente tem é o Everton Ribeiro não consegue ser capitão. Mas a braçadeira nada mais é no Flamengo do que um símbolo, porque na hora que tem que aparecer os jogadores que precisam aparecer, que são os verdadeiros líderes, aparece o Davi Luiz e outros também, mas ele é um dos principais. Então, cara, sem sombra de dúvida, é porque ele está já numa idade avançada, mas eu diria que dava para renovar por até uns 2 ou 3 anos, Alan, porque esse cara é mais um dos que queimou a língua de muitos torcedores aí nessa temporada. Eu acho que ele vai poder contribuir quando ele decidir se aposentar, Cleitinho, né? Da parte de fora, no desenvolvimento de atletas. Eu vi o Felipe Luiz, né, falando sobre ele e destacando algo que nem ele, o Felipe Luiz, ou já tivesse visto também em alguns elencos. A forma atenciosa com que ele trata as pessoas, os meninos da base, com que ele tenta desenvolver, aprimorar, potencializar os jogadores. E aí veio, né, à tona a forma como ele tentou trabalhar junto ao Rodinei para poder fazer com que o Rodinei melhorasse. E, coincidência ou não, acreditem, o Rodinei fez a melhor temporada da vida dele jogando com a camisa do Flamengo. E aí tem que dar crédito sim ao cara. Mas daí a querer mais 2, 3 anos, eu acho que assim, ele mais um ano, ele entrega, técnica, taticamente, né? E aí, depois, Cleitinho, a gente tem que ver, porque a idade acaba pesando, é um jogador, né? E no Brasil a gente tem temporadas que elevam o nível de desgaste dos atletas, mas eu tenho certeza absoluta, eu não sei o que o Davi Luiz prepara para o pós, né? Para o pós-carreira, né? Para o pós-futebol. Não sei se ele vai querer continuar, vai fazer parte de comissão técnica, mas da forma como o Felipe Luiz se referiu a ele, olha que o Felipe Luiz vem trabalhando, vem se desenvolvendo para poder, né, virar treinador de futebol, cara, é algo impressionante, é algo muito marcante, positivo e que contribuiu. O mais novato a ter falado e elogiado o Davi Luiz agora é o Hugo, né? O Vitor Hugo, o meia do Mengão, como é que é o nome dele, moleque? É o Vitor Hugo mesmo. Isso, Vitor Hugo é o mais novo agora a citar, né, ajuda, interferência do Davi Luiz na questão do trabalho diário. Enfim, galera, não foi apenas com um, com 2, foram com vários jogadores, e aí alguns a gente consegue saber porque tá vindo à tona devagarzinho. Não vieram com todos. Então, o que me faz acreditar que por mais que o salário dele seja um salário alto, sim, não é um salário barato, a gente pode, entrar nessa seara, mas assim, a importância que esse cara trouxe, o que esse cara agregou de valor,
fez com que nós desenvolvêssemos jogadores, nós já dávamos o Léo Pereira como morto. Nós já queríamos, eu principalmente, que fui um crítico do Léo Pereira desde a chegada dele no Flamengo. Eu queria doar o Léo Pereira, dar de graça, emprestar para tentar valorizar. O Léo Pereira teve a sua revalorização por completo. É o atual zagueiro campeão da Libertadores da América. E o Flamengo já busca, inclusive, mudando tudo que vinha, né, sendo feito, porque o Flamengo vinha meio que também segurando conversas com ele, com o empresário, surgiram algumas propostas que o Flamengo não achou, né, agradáveis à época. Hoje o Flamengo, se for o caso, consegue, inclusive, um bom dinheiro no Léo Pereira. Então, isso por si só, talvez tenha pago. Por que não? Né? Esses valores aí que alguns acham até absurdos com relação ao Davi Luiz. Estou bem feliz com a renovação. Eu faria exatamente a mesma coisa que o Marco Braz fez. E isso, Cleitinho, vai começar a ser cada vez mais normal aqui no Brasil. Nós não estamos ambientados, acostumados, não é da cultura do futebol brasileiro, jogadores acima de 35 anos terem seus contratos renovados por apenas uma temporada. Porque aí, Cleiton, é até por segurança do clube. Eu acho que essa é uma decisão correta. Você renova por mais uma temporada, acompanha como foi. Vou pegar aqui o exemplo do Diego Alves, que foi um jogador importante do Flamengo, mas ele não deveria ter sido renovado lá atrás. Erro do Marco Braz. Então, vamos aguardar a temporada, jogador acima de 35 anos? A verdade é essa. Tem que ter seu contrato renovado por um ano, e, né, caso ele continue entregando, tenha sido importante, você permanece. Caso contrário, a gente acaba não tendo, né, que ficar arcando com um salário muito alto por um período de tempo que o jogador deixa de contribuir. Foi o caso do Diego Alves, do Diego Ribas. Então, a forma como o Flamengo está tratando com os jogadores mais velhos, digamos aí, Davi Luiz agora e o Felipe Luiz, para mim é corretíssima, ponto, né, ponto grande para essa atual diretoria.